Em nome da fé e da lei, declaro aberta a sessão ordinária número 36, do dia 20 de julho de 2026. Como todo mundo recebeu a ata número 918 em casa, coloca a ata número 918 em discussão, coloca a ata número 918 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Vamos ao expediente do Executivo. Ofício SMAF número 151 e 153/2026. Senhor Presidente, ofício SMAF 151/2026. Na ocasião em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através do presente encaminhar em anexos os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 363/2026, que visa repassar valores para a Associação de Água de Três Saltos e São João, através de termo de fomento, nos termos de lei 13.019 e de 31/7/2014 e suas alterações, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 34/2026, que visa repassar valores para o Conselho da Comunidade na execução penal da comarca de Arroio do Meio, através do termo de fomento nos termos de lei número 13.019, de 31/7/2014 e suas alterações, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 35/2026, que visa realizar repasse financeiro e celebrar termo de fomento com a Associação Municipal Coral Juvenil Novo Brilho, nos termos de lei federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, para o repasse de recursos financeiros e da outras providências. Projeto de lei número 36/2026, que visa realizar repasse financeiro e celebrar termo de fomento com a Orquestra Municipal de Travesseiro, nos termos de lei federal número 13.019, de 31 de julho de 2014. Autoriza o repasse de recursos financeiros e dá outras providências. Projeto de lei número 37/2026, que visa alterar a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal número 1147, de 20 de agosto de 2013 e dá outras providências. Projeto de lei 38/2026, que visa alterar a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal número 1148, de 20 de agosto de 2013. Projeto de lei número 39/2026, que dispõe sobre as despesas de premiação, publicidade e outras decorrentes de operacionalização da campanha para aumento da arrecadação de travesseiro, a que sua produção é premiada. Edição 2026, indica os recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 040 de 2026, que dispõe sobre despesas de premiação, publicidade e outras decorrentes da operacionalização da campanha para aumento da arrecadação Travesseiro, sua sorte está aqui. Edição 2026, indica recursos e dá outras providências. Atenciosamente, Gilmar Luiz Soutier. Projeto de lei número 41/2026, que visa instituir o Programa Municipal de Doação de Imóveis para famílias vítimas de eventos climáticos extremos, quando declarado ao estado de calamidade pública, fundamentado no interesse social e dá outras providências. Atenciosamente, Gilmar Luiz Soutier, Prefeito Municipal. Ofício SMAF 153/2026. Senhor Presidente, na ocasião em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através do presente encaminhar em anexo o projeto de lei número 42/2026, que visa autorizar o Poder Executivo a adquirir, receber e incorporar ao patrimônio público municipal imóveis urbanos e rurais atingidos por eventos climáticos extremos, reconhecidos por decretos de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, ou para atender programas habitacionais voltados aos atingidos pelos eventos extremos, por doação, permuta, dação em pagamento, desapropriação,
cessão da posse e de outras formas legal admitidas. Restabelece condições para sua incorporação ao patrimônio municipal. Indica recursos e dá outras providências. Atenciosamente, Gilmar Luiz Sotier, Prefeito Municipal. Do Legislativo, Requerimento da vereadora Andréia, protocolo número 77/2026. de outras origens não temos nada. Nesse momento, vamos ao sorteio dos oradores para o grande expediente. Paulo César Ani, Omar Walter, Andréia Kaufmann, Joaquim Sotier. Isso. Nesse momento, convido o vereador Paulo César Ani para o uso da palavra durante 7 minutos. Primeiramente, minha saudação ao presidente dessa casa, aos colegas vereadores, as pessoas que nos assistem em casa, hoje, amanhã, enfim, aí demais pessoas aqui presentes. Vou iniciar minha fala identificando um assunto que eu disse na sessão passada, e eu quero pedir desculpas aqui à Brigada Militar Travesseiro, porque numa sessão eu comentei que a brigada deveria ser feito presente lá em São João, quando deu aqueles problemas, não foram tão graves, mas aconteceu, e me passaram que a brigada tinha ganhado protocolo, e na verdade foi uma inverdade. A brigada não ganhou protocolo, falei com o comandante, ele na verdade me procurou, a gente conversou, daí ele me falou também o seguinte: todas as festas, eventos que tiver, eles sempre vão se fazer presente, desde que esteja protocolo para eles também ter como explicar, justificar onde é que eles estão. Então quero pedir desculpas aí a eles que eu comentei isso, e na verdade eles foram pós-chamados porque eles não tinham recebido o requerimento. Então só para deixar isso claro. Falar um pouco sobre a questão, nós 6 vereadores aqui estavam na reunião com os professores, esses dias lá na Pedro Preto, uma reunião bem boa, bem, como é que a gente diz, valiosa, porque a gente ali esclareceu alguns assuntos, muitos assuntos pendentes daquele projeto, muito diz que volta, e no fim os vereadores eram para ter os culpados, foram feitos cartazes, inclusive, votos nas redes sociais, culpando os vereadores, e na verdade a verdade era outra. Então a gente fica chateado porque lá fora falam uma coisa e fazem outra, né? Então, ficou ruim para os vereadores, mas a gente viu que as professoras foram pegas de surpresa com alguns assuntos que nós colocamos lá. Então, foi uma boa reunião, né? Foi bem válida, 1 hora e pouco de reunião. Acho que quem esteve presente sabe, pode confirmar. Falando nisto, eu quero falar um pouco das monitoras, né, que também eu deixei isso na noite bem claro para as professoras, de que, na verdade, tem que ser feito um projeto só. Nos falaram lá na noite que o projeto iria voltar em agosto. Pela nossa surpresa, as professoras sabem antes do que os vereadores, né? Importante isso, né? Mas, enfim, elas também não têm culpa. Passaram a informação que esse projeto vai voltar em agosto, e eu deixei bem claro lá que se não vier o projeto, o meu voto, só do meu voto, se o projeto não vier com as leituras junto, mesmo projeto, mesmo estilo, porque nós não temos 2 Secretarias de Educação, eu vou ser contrário a esse projeto. Já deixei isso claro lá para elas, vocês quem estava presente escutou que eu falei isso. Então, a lei 15.326, está aqui, eu fiz até umas lá em cima, para saber o assunto certo, fui buscar a lei, e aí ela diz bem claro que as profissionais de educação infantil, monitoras, têm que ser incluídas no plano de carreira do município, todas iguais.
porque diz bem claro, para incluir os professores de educação infantil como profissionais do magistério, entende-se que aqueles que desempenham atividades de docência, pedagógica, docência, enfim, todos têm que ser enquadrados no mesmo projeto. Não existe 2 projetos no município. E era o que lá nos passaram, que iria fazer 2 projetos. Então, e foi publicado dia 7 de janeiro e desde lá está valendo. Então, o município, eu vinha avisando que era para enquadrar, não foi por falta de aviso, se passou 6, 7 meses e nada foi feito. Sempre foram lá e iludiram, falavam para as monitoras que eles iam esperar. Por uma surpresa, eu já sabia na quinta noite, depois da reunião eu comentei com o Adriano, inclusive, eu estava sabendo que elas tinham ido na justiça, só que quem me passou a informação pediu para não divulgar até então, né? E não tinha divulgado para ninguém. E aí, pela surpresa, no outro dia, lá na noite, as gurias falaram lá que o projeto delas ia vir junto com o nosso, e não vai vir com o delas, no caso, e agora ser 2 projetos, e agora parece que a secretária foi lá e disse que não vai mais sair o projeto delas. Então ela foi lá, muitas pessoas de 19, 15 foram na justiça, né? Entraram na justiça, e que mais me surpreendeu que, inclusive, a testa de ferro, que teria que ser, como se diz na gíria, a diretora da EMEI foi junto na justiça, ganhando a FG, marido ganhando a FG, e foi à justiça. Então, não estou dizendo que ela está errada. Estou dizendo que não adianta nós pintar na rede social uma coisa e a educação na verdade ser bem um pouco diferente. Na rede social nós vamos lá, e eu quero só deixar claro para a senhora secretária que ela estudou advocacia, ela tem que saber que esse negócio de ir lá ameaçar, isso tem repercussão. Se ela não estudou essas cláusulas, então é bom ela começar a pegar um livro da Constituição. Não existe ir lá ameaçar monitoras, dizendo de que é uma pouca da vergonha, que elas estavam semanas e semanas fazendo o plano de gabinete. Por que não falaram? Por que não falaram? Não, no plano de gabinete vocês vai ser igual às professoras. Então eu só quero deixar claro, se ela não estudou aquelas cláusulas, ela vai estudar essas cláusulas, porque isso aí é danos morais. E num órgão público, e ameaçar os funcionários, porque todo mundo nós sabemos, tá nosso doutor aí, que quem quer buscar alguma coisa na justiça tem direito. Ou ele vai ganhar ou ele vai perder, não existe meio termo na justiça. Então não adianta ir lá ameaçar e vai sobrar para ela. Então eu quero deixar isso bem claro. O meu posicionamento sempre do início de janeiro já foi assim, de que todas têm que ser igual, nós temos uma secretaria só e não 2. Então a lei é clara, tanto para as monitoras como para as professoras tem que ser um padrão só. Então, acho que não é sempre os outros que estão errados. Né? Ano passado, quando eu questionei a questão do CPM dos presentes, aí o vereador PC estava errado. Né? Quando deu problema interno no CTG, por dinheiro que veio do governo e ela demandou ele, deu problemas internos, os outros eram zerados. Né? No projeto de lei que veio em dezembro, ela botou bronca. Jogou os professores com os vereadores eram zerados. Alguma coisa não está certa. Será que sempre ela está certa e os outros estão errados? Não concordo com isso, eu não vou ficar quieto. Eu trabalho há 25 anos na prefeitura. Esse negócio de ameaçar, uma meia dúzia achar que o município é deles, isso não é assim. Até meu tempo terminou. Desculpa, presidente. Obrigado, vereador Paulo. Nesse momento, convido o vereador Omar Walter para o uso da palavra por 7 minutos. Saudação ao presidente dessa casa, nosso jurídico, colegas vereadores, pessoal que está nos ouvindo em casa. Vou fortalecer um pouquinho aquilo que o nosso colega Paulo César colocou aqui. Foi uma reunião valiosa, acho assim. Porque a gente sempre tem que ficar com a verdade. O que foi combinado era uma coisa e realmente isso tem que ser cumprido, eu acho. Foi uma conversa bem tranquila. Primeiro nós escutamos, ficamos lá escutando os professores falar. Nenhum levantou a voz, nenhum momento, nem elas, nem nós.
vereadores que estavam lá. Quer dizer, foi uma conversa bem tranquila, escutamos, depois o contrário, só falamos e elas ouviram. Então, foi uma conversa bem tranquila, até que não tinha uma troca de palavras com elas. Então, eu acho que assim foi. O Paulo César, colega, foi tranquilo, falou a verdade, o que aconteceu. Outra, eu queria parabenizar ali também o nosso secretário de obras, ele fez alguns serviços que pedi para ele, e assim, foi falado, comentado, o trabalho que ele fez lá para linha São João, exagerou talvez um pouquinho na largura lá, mas hoje estão contentes. Agora eles fizeram a mesma forma, até a divisa ali de Nova Brécia, por Fortaleza, também fizeram um belo trabalho aí, uma boa limpeza, isso eu acho que é válido. Quero também comentar um pouquinho sobre o que foi o Executivo conseguiu pelo Estado, pelo governo do Estado, Eduardo Leite, vice Gabriel Souza, onde é que estamos nos repassando 500 horas máquinas no nosso município. Então, isso é provavelmente para armar as nossas estradas e alargar as estradas. E talvez para ajudar um pouquinho, para se querem fazer provar um asfalto, uma coisa assim. Indicação, isso foi do deputado e de Wilson Brum. Então, parabenizar ao nosso governo do Estado, que olhou dessa vez para o nosso município de novo, outra vez, que mandaram, já veio bastante pelo governo federal também. A gente sempre tem que agradecer essas pessoas. Estamos ganhando isso, mas eles podiam passar para outros municípios também. É que nem a nossa ponte, é muito comentado, falam, mas a gente tem que dar o tempo. Não é assim de uma hora para outra que a gente faz isso. Quem constrói, ele sabe como é que anda as construções. A gente, quando fazem na sua propriedade, em casa, a gente quer fazer também terminar em pouco tempo e não é assim. Sempre entra um imprevisto. Então, eu acho que estão de parabéns, a firma está se instalando de novo aí, ela veio e vai ficar aqui, eu acho, agora até terminar essa obra. Obrigado. Obrigado, vereador Omar. Nesse momento, convido a vereadora Andréia Kaufmann para o uso da palavra por 7 minutos. Bom, vou ser bem sucinta. Boa noite a todos aqui presentes e às pessoas que nos assistem em casa. Gostaria, então, de iniciar meu pronunciamento, então, fazendo 2 solicitações de pavimentação, né, de 2 ruas aqui do centro. A primeira é a Rua Jacó Renz, localizada, então, na esquina do Bar da Amizade, que se estende até os fundos da fábrica de doces, bolachas Kuschel, né? Além de atender aos moradores desse trecho, a gente precisa valorizar e apoiar a nossa indústria local. O mesmo está acontecendo com a Rua Matias Fai, né, onde se localiza ali próximo a X-Tec e a Boteiro, e as demais pessoas ali próximas. Conversei então com o nosso secretário, o Maiquinho Vila, secretário da administração, e o executivo vai sim estudar, né, e analisar uma proposta. A segunda solicitação de pavimentação já tinha feito, mas seria então o loteamento ali do Cardã, que seria, eu acho que a Rua das Hortênsias, se eu não me engano, né, que se localiza à direita, um pouquinho antes da nossa igreja. Já tinha solicitado, vai ser feito sim, vai ser reutilizado, né, reaproveitado os blocos que estavam na frente da Prefeitura Velha. Outro ponto crítico, né, a questão da sinalização das vias, da Rua Cristiano Ernesto Steffler, que fica então no nosso posto de combustíveis, até então a nossa rotatória, que hoje, né, permanece lá ainda. Eu sei que os colegas do PC, Grace, já tinham solicitado, a questão da visibilidade está bem prejudicada, tem que ser feito sim a pintura, e o que foi repassado para mim, vai ser feita a pintura, vai ser feito umas melhorias naquele trecho, algumas reformas.
Também, né, por fim, diante do que os colegas repassaram na última sessão, o senhor Omar, o Sadi, referente, então, à previsão da queda da nossa arrecadação no município, eu quero reforçar que eu acho que o município precisa, sim, colocar os pés no chão, né? A gente deve buscar alternativas de imediato agora, já, para garantir, né, que os serviços essenciais e assistenciais de Travesseiro não sejam prejudicados. Eu acho que todo mundo fala tão bem da saúde, que permaneça sendo falado bem, que a gente tenha todos os profissionais que hoje a gente tem, né? Que o colono seja bem assistido também. Então, a gente tem que se manter mais estável e buscar mais alternativas. E também, dessa maneira, e eu quero demonstrar um pouquinho assim a minha manifestação, eu sei que o projeto não está na casa, a questão do plano de carreira das professoras e das monitoras, eu quero deixar bem claro aqui que foi um alinhamento entre nós, vereadores, grande maioria estava na reunião, né? Foi conversado com nós, juntamente com a administração, que tinha o prefeito e o vice-prefeito, que esse projeto do plano de carreira somente das professoras do município de Travesseiro, que dá um impacto financeiro de 200 mil, seria dividido entre as duas classes. 50% para as professoras e 50% para as monitoras. Mas isso era ano passado, antes da lei agora que declara que as monitoras têm que ganhar o base. Tá? Eu mantenho a minha palavra no quesito das professoras. O valor de 100 mil é um valor bem considerável, né? Mas a gente espera que os dois projetos venham alinhados. Tá? Eu acho que o que vale para um equivale para o outro também. E secretária, como o colega falou, a gente não tem duas. A gente tem uma e tem que pensar nos dois grupos. Então, desejo para vocês uma boa noite. Obrigada. Obrigado, vereadora Andréia. Nesse momento, convido o vereador Joaquim para o uso da palavra por 7 minutos. Boa noite a todos. Quero saudar meus colegas vereadores, assessor Fábio, secretária Alana, Felipe, quem se faz presente aqui na sessão e quem vai nos assistir de casa. Quero começar parabenizando a comunidade de Cairu. Eu pude participar do tradicional baile de São João, que aconteceu no mês passado, 20 de junho. Teve um almoço também de aniversário do clube, então eu queria parabenizar a todos que fazem parte da diretoria, que ajudam a manter, a cuidar o clube. Né? O pessoal lá se puxa bastante, sempre procurando melhorar, inovar, mas não esquecendo o mais importante, que é a história do clube. Né? Então, parabéns à comunidade, parabéns ao Esporte Clube Cairu. E sobre Cairu, eu queria comentar sobre aquele pedacinho de concreto que foi feito entre a propriedade do Zinhunken ali, do Irno Fux, que agora vai ligar para a granja do Chico. Tem uma pequena avaria lá, foi desviada a valeta para parar de não continuar quebrando, está lavando por baixo do concreto, né? Então eu já tinha conversado com a administração, venho aqui reforçar um pouquinho o pedido, né? Acho que eles se comprometeram em resolver aquela questão, acho que teria que preencher, não quebrou ainda, mas vai quebrar. Então reforço o pedido e tenho certeza que o quanto antes, até peço o quanto antes que resolvam aquilo lá, foi uma grande conquista, eu acho, foi uma obra até eles mesmos que fizeram, de grande importância, era sempre um problema naquele muro, então agora acho que o manter é o mais fácil, tenho certeza que vão fazer. Então, reforço esse pedido aí. Queria comentar sobre as emendas, antes estava olhando um pouquinho também, o colega Marco comentou, eu fico orgulhoso um pouco de poder participar, uma pequena participação, conseguimos, meu amigo João, a emenda do Zuco, que foi para a saúde, e eu participo, né, da bancada do União Brasil, a gente tivemos grandes conquistas, né, nossos deputados sempre ajudaram inclusive no Pavimenta 3, que estão fazendo lá em Três Saltos Baixos, fiquei feliz, passei lá semana passada, estavam trabalhando, então é uma obra que está acontecendo e vai acontecer. Não está divulgado ali, mas eu queria divulgar também. Conseguimos uma emenda para o Hospital de Marques de Souza, né, Alexandre? Então, foi direto para o município de lá.
mas veio através de nós aqui. No ano passado, o pessoal da diretoria do hospital estava aqui, acho que contaram a necessidade, a importância dos repasses de emendas para o hospital, nós fomos atrás. Nossa população aqui de Travesseiro usa bastante, então é de extrema importância, é uma coisa que vai ajudar o pessoal daqui também. Só queria comentar ali, né, colega Paulo, tu falou do CTG, não tivemos problema com o dinheiro. Houve sim, acho que uma falta de informação, não explicaram certo, mas era um projeto, um repasse do governo, e ele tinha que ser gasto, não ficaria nada para o CTG, e ele foi gasto. Foi feito, se eu não me engano, foi até divulgado, foi feito 2 dias de eventos, né, então foi repassado com as 2 escolas, acho que não teve problema com o dinheiro. O dinheiro foi gasto como tinha que ter sido gasto. Então, hoje eu agradeço o espaço, desejo a todos uma boa semana. Obrigado, vereador Joaquim. Vamos à ordem do dia, leitura dos pareceres. As comissões de Constituição, Justiça, de Finanças e Orçamento emitiram parecer favorável à votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42. Baixados 33, 35 e 36. Projeto de lei número 034/2026. Autoriza o Poder Executivo a repassar valores para o Conselho da Comunidade na execução penal da comarca de Arroio do Meio, através do termo de fomento nos termos de lei número 13.019, de 31/7/2014, e suas alterações. Indica recursos e dá outras providências. Coloco o projeto de lei número 034/2026 em discussão. Coloco o projeto de lei número 034/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 037/2026. Altera e emenda o artigo 1º da Lei Municipal número 1147, de 20 de agosto de 2013, e dá outras providências. Coloco o projeto de lei número 037/2026 em discussão. Coloco o projeto de lei 037/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 038/2026. Altera e emenda o artigo 1º da Lei Municipal número 1148, de 20 de agosto de 2013. Coloco o projeto de lei número 038/2026 em discussão. Vereador Paulo. Vou me manifestar sobre esse projeto, também não me manifestei no anterior, 37, porque na verdade são só, eu fui buscar a lei, na verdade é só altera o nome dos 2 sorteios, né, então pensar em mudar, que bom, então sou favorável também a isso. Coloco o projeto de lei número 038/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 039/2026. Dispõe sobre as despesas de premiação, publicidade e outras decorrentes da operacionalização da campanha para aumento da arrecadação Travesseiro, que a sua produção é premiada. Edição 2026. Indica recursos e dá outras providências. Coloco o projeto de lei número 039/2026 em discussão. Vereador Paulo. Vou me manifestar sobre os projetos, que são até R$40 mil, vai ser gastos, né, então a cada 2 mil em notas fiscais equivale a uma cautela, então, que bom, né, os colonos também, quem tem notas fiscais, né, e aí também o pessoal talvez, assim, pega e faz mais notas, né, muitas vezes vende-se sem nota, né, isso tem um incentivo até para fazer mais notas, né, então cada 2 mil em notas equivale a cautela, né, então que bom, né, que 40 mil, a gente sabe que ele tem blocos, aquela vez o Jorge até comentou, né, que talvez ia mudar no que vem e tal,
mas por enquanto esse ano não tinha como, então sou favorável a esse projeto. Coloco o projeto de lei número 089/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 040/2026. Dispõe sobre as despesas de premiação, publicidade e outras decorrentes de operacionalização da campanha para aumento da arrecadação. Travesseiro, sua sorte está aqui. Edição 2026. Indica recursos e dá outras providências. Coloco o projeto de lei número 040/2026 em discussão. Vereador Paulo. Novamente manifestando, também dizendo, né, que agora aqui é 30 mil reais, é uma pena que não conseguiram fazer para esse ano. No ano passado eu me lembro vagamente que foi gasto metade em blocos, enfim, né, papelão, e metade em sorteio. Então, a cada 50 reais em compra nos mercados de travesseiro, então ganha-se cautela. Então, que bom, né? Pena que não conseguiram já fazer esse ano, né? Talvez em vez de só fazer os 15, 20 em sorteio, ia fazer o valor total, né? Mas favorável também a esse projeto. Coloco o projeto de lei número 040/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 041/2026. Institui o Programa Municipal de Doação de Imóveis para Famílias Vítimas de Eventos Climáticos Extremos, quando declarado o estado de calamidade pública, fundamentado no interesse social, e dá outras providências. Coloco o projeto de lei número 041/2026 em discussão. Vereador Paulo. Vou me manifestar sobre esse projeto. Que bom que veio esse projeto. Eu poderia ter vindo já talvez um pouco antes, né? Até porque nós temos umas pendengas aí no município, inclusive aquele Vinícius que eu vinha falando lá de Três Saltos Médio, mora num colégio, uma área que é do município. Eu não sei se vão repassar essa área ou não, mas autoriza o executivo a arrumar alguma coisa para essas pessoas que realmente na enchente perderam tudo, né? Mas tem que residir no mínimo 2 anos aqui nas cláusulas, né? E aí o município poderá ajudar, então, que bom. E aí, falando nisso, né, também casas populares, se puderem, vamos dizer, a destinação aqui nesse projeto, mas principalmente essas pendengas que tem hoje do pessoal que perdeu as coisas na enchente, aquele lá de Três Saltos Médio, principalmente, né? Então, não digo que tem que ser lá o colégio, mas que teria que arrumar alguma coisa para essa família, né? Seria isso. Também vou me manifestar sobre o projeto 041. Realmente eu tirei a dúvida, a questão do Vinícius, ele se enquadra para poder continuar a morar lá. Então, uma pena que se passou mais de 2 anos, onde precisa ser feito algumas reformas, algumas melhorias lá que ele pode investir, né? E da mesma forma, acredito que tem mais famílias que dependem de alguma moradia um pouco melhor, né? É uma pena que a gente não conseguiu nenhum recurso para o município para a construção de casas, e outros municípios conseguiram, mas a gente tem fé que alguma coisa possa vir ainda, isso aí. Coloco o projeto de lei número 041/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 042/2026. Autoriza o Poder Executivo a adquirir, receber e incorporar ao patrimônio público municipal imóveis urbanos e rurais atingidos por eventos climáticos extremos, reconhecidos por decretos de situação de emergência ou estado de calamidade pública, ou para atender programas habitacionais voltados aos atingidos pelos eventos extremos, por doação, permuta, dação em pagamento, desapropriação, cessão da posse ou de outras formas legalmente admitidas. Estabelece condições para sua incorporação ao patrimônio municipal, indica recursos e dá outras providências. Coloco o projeto de lei número 042/2026 em discussão. Vereador Paulo. Vou manifestar sobre esse projeto, porque esse projeto aí é o inverso do outro, né? Então, quem sabe é lá, porque eu acho que aquela vez foi feito um acordo com eles lá, inclusive, o município cortou a terra deles, fez estradas, enfim. E aí, nesse quesito, no projeto anterior, ele foi dito para ele que ele, de repente, ia arrumar uma casa, uma moradia,
na troca. Então, isso é bom, que o município também possa receber áreas alagáveis, daqui a pouco para fazer um espaço que não possa construir, né, mas pode o município usufruir, né. Não sei até que ponto dá aquelas 2 casas lá na Barra do Fão, né, então são situações, né. Então, que bom que estão legalizando essa lei, mas que nem o senhor falou, que pena que já podia ter sido encaminhado um pouco antes, né, porque já se passou de quase 2 anos da enchente. Seria isso. Coloco o projeto de lei número 042/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Requerimento da vereadora Andréia sobre protocolo 077/2026. Andréia Alessandra Kaufmann, vereadora dessa casa, abaixo assinada, de acordo com a que preconiza no artigo 23, inciso, no 2º da Lei Orgânica Municipal, vem através deste requerer licença para me ausentar dos dias 1º ao 15 de agosto, decorrente do ano, para tratar de assuntos de interesse particular e sem direito à remuneração, solicitando autorização nos termos do artigo 16 do requerimento interno desta casa, retornando aos trabalhos 16 de agosto de 2026. Atenciosamente, Andréia Alessandra Kaufmann. Coloco o requerimento da vereadora Andréia Kaufmann sobre protocolo 077/2026 em discussão. Coloco o requerimento da vereadora Andréia Kaufmann sobre protocolo 077/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Baixas as comissões. A gente tem o projeto 033/2026, 035/2026 e 036/2026, por falta de estudo de impacto financeiro. 2 minutos de explicações pessoais para cada vereador que quiser se manifestar. Vereador Ayrton. Eu vou me manifestar nesses 2 minutos, sendo assim que, quando cabe o elogio, nós temos que dar elogio. Não adianta nós chegar nessa casa e levantar só problemas. Uns dias atrás, uma coisa assim que me tocou, onde eu aprendi nessa casa. Quando o veio Paulo César descer, eu reclamo, mas na mesma hora também eu dou sugestões, ideias. Isso me chamou muito a atenção. E quando eu digo em elogio, ressalto baixo, aquele asfalto da Compa Sul, olha, cabe o elogio. Porque realmente, em poucos dias, o que fizeram lá não é pouca coisa. Lógico, não é difícil aquilo lá, porque tem lá o saibro, tudo. Mas, assim, em pouca gente, só que a coisa anda. Então, cabe de dar esses elogios também. Não só falar mal lá, porque não sai, Não, não é assim. Mas é só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Ayrton. Vereador Paulo. Vou manifestar os meus 2 minutos, porque faltou muito tempo antes para terminar minhas falas, né? Mas, enfim, só por falar nisso, vereador, eu falava desde o início das monitoras, né? Enquadra, não incomoda. Enquadra elas ainda, elas vão retirar a situação, enquadra e paga, pronto. É simples e fácil, é só por teimosia. Então, essas coisas não estão acontecendo, porque se for na justiça, não ganha mais. Eles vão começar a cobrar retroativos. Então, paga e pronto. Quero falar um pouquinho também do leilão que aconteceu essa semana no Parque de Máquinas, né? Então, foi vendido algumas coisas lá, carro, enfim, retro. E o valor eu vi pela portal do município, acho que o nosso colega ali também até fez, 175 mil arrecadados, né? E só não foi vendido o carro que era do prefeito Cruzes, né? Então, na lógica, o nosso caixa ficou em 0, né? Porque o prefeito comprou um carro de 175 mil. Então, esse valor deu só para pagar o carro que o prefeito comprou novo. E eu acho estranho que para tudo ele faz vídeo e aquele carro não apareceu no vídeo ainda. Por que será?
Porque nós estávamos na reunião entre saldos baixos e lá foi dito que não tinha dinheiro para fazer asfalto. E na mesma semana um cara novo de 175 mil, recurso próprio. Isso não era necessário. O Cruz estava bom ainda, para andar 2, 3 anos ainda, 4 anos. Nós temos carro bem mais velho, todos nós, com certeza. Então, esse 175 mil deu para comprar o carro que o prefeito comprou. A questão de parabenizar a colega que falou dos calçamentos, né? Acho importante. Tem as ruas dos Bacos também, que amanhã depois poderá ser feita. Mas eu tinha anotado para mim, por isso eu vou falar. Principalmente, como isso não é muita despesa, o município tem pedreiro, paradas de ônibus. Eu venho falando isso há horas já. Ali eu cheguei, as crianças estão na rua, na do Cadão ali. Mais 10 segundos, melhor do Eu Paulo. passo aqui as crianças na rua. Então, cada fim de loteamento, faz uma paradinha de ônibus, nem ser uma pequenininha assim da calçada. Desculpa, presidente, se eu passei de tempo. Obrigado. Também vou me manifestar nos 2 minutos aí. O colega vereador Omar citou a questão dos 500 mil horas máquinas, através de uma indicação aí do Edmilson Bruno. A gente estava reunido, nós vereadores que representamos o partido MDB, eu, o Adriano, o Omar e a Grace, a gente estava reunido um sábado à tarde na prefeitura com ele, e ele que indicou isso aí, né? Eu só não tenho a confirmação se realmente veio através disso, né? Mas eu vou confirmar com o assessor, né? Outra questão, o vereador Ailton comentou do asfalto de Três Saltos Baixo. Realmente ele está indo num ritmo acelerado, não sei se vai continuar dessa forma. Claro, tem alguns pontos, pequenos pontos que, como fui secretário, eu vejo que possa dar um burachudo, que teria que ser escavado, né? A gente tem essa visão, talvez não é todos que têm essa visão. E a outra parte aí que deixei registrado na tribuna, na última, para não fazer em cima do barranco, para nós subir um pouco mais. Aí eu estou vendo que a escavação ela foi pouco, então o asfalto vai ficar bem próximo ao barranco aí, onde é que era a Pinguela. Então, se pudesse aí subir um pouco mais, para a gente não criar o mesmo problema que a gente teve ali na Picada Vinagre, aí, né? Então, que esse problema ainda continua ali. A questão dos professores, a gente teve uma reunião, acho que foi bastante produtiva, faltou vários esclarecimentos, né? Então, falta às vezes o diálogo. E por parte das monitoras, a gente vai ter uma reunião com elas também, se tudo der certo essa semana, para fazer alguns ajustes, né? Para a coisa dar certo, né? Acho que no diálogo a gente consegue resolver muita coisa. Da minha parte seria isso. Próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira, dia 3 de agosto, às 19h30. O livro de presença está passando. Em nome da fé e da lei, estou encerrado a sessão.